Boa tarde, pessoal. Pessoal, a gente está aqui hoje para falar das experiências e das boas práticas, né, do nosso plenário virtual aqui do TCE Ceará. Nós vamos fazer uma contextualização. Vamos falar em conjunto, eu e o Elano, né, vamos falar do plenário virtual. Eu falo uma parte, ele vai falar outra, a gente vai se complementando. E a gente quer passar para vocês os pontos mais importantes, né, e relevantes do plenário virtual. E uma coisa muito importante da gente destacar é, lá pelos idos de 2019, o tribunal estava com uma carga muito grande de processos, né? Realmente a gente tinha um desafio novo que tinha surgido perante o TCE, e era necessário que o tribunal procurasse outras maneiras, né, de agilizar seus julgamentos, de conseguir dar mais retorno para a sociedade. Então, o tribunal pensou como um todo em outras maneiras de agilizar o exercício das suas funções, e uma delas foi o plenário virtual, né? Ele teve início no segundo semestre de 2019, né? Começou como um projeto mais tímido, né, para algumas espécies processuais de início, com julgamentos mais simples, né? E com o tempo ele foi avançando, foram sendo incorporadas novas funções, e hoje nós temos uma ferramenta, até que eu gosto de dizer, não sei se é um pouco de exagero meu, que é uma das ferramentas mais importantes que o Tribunal de Contas do Estado possui hoje, né, porque ela viabiliza a nossa atividade fim, né, que é o julgamento das contas, de maneira mais célere, mais rápida, mais transparente, né, e com várias características que a gente vai expor aqui ao longo da apresentação, né. A gente abrange tanto os processos estaduais quanto municipais, né, no nosso plenário virtual. O acervo processual, praticamente todas as espécies estão inseridas dentro do plenário virtual e podem ser julgadas por meio dele, né? Um dos pontos de extrema importância também é a questão da segurança, transparência e agilidade. Segurança por quê? No plenário virtual, nada se faz que não se utilize a assinatura, o certificado digital, né? Desde o voto do relator até o voto daqueles que o acompanham ou que divergem dele. Tudo fica registrado, devidamente catalogado e assinado digitalmente, podendo passar por auditorias posteriores, se for o caso, e os votos são invioláveis, né? Outro ponto importante também é que, como foi uma iniciativa do tribunal, né, de buscar essa solução para resolver esse seu problema, a gente buscou uma solução in-house, né, desenvolver dentro do tribunal, com o know-how que a gente já tinha, com a nossa equipe de TI, e o sistema foi sendo montado aos poucos, de acordo com as nossas necessidades. A normatização do plenário virtual, inicialmente, ela foi feita no regimento interno, né? Nós temos disposições no regimento que são mais abrangentes, que tratam de como funcionam as sessões virtuais, qual a periodicidade, a questão de quórum, etc. E existiam algumas normas esparsas que tratavam do plenário virtual. Existiam algumas resoluções administrativas e também questões tratadas em portarias da presidência. Esse ano a gente resolveu juntar tudo em uma resolução só, para que fique mais claro para o público externo e também para o público interno quais são as normas aplicáveis ao plenário virtual. Como eu falei sobre as espécies processuais, praticamente todas estão dentro do sistema. Os colegiados também, nós temos a sessão da primeira Câmara Virtual, da segunda e do Pleno Virtual, elas acontecem ao mesmo tempo. Como é que funciona? As sessões geralmente duram de segunda a sexta. São sessões contínuas. E, ao mesmo tempo, ocorre a da primeira, da segunda e do Pleno. Todos os conselheiros podem votar, os conselheiros substitutos também, de maneira assíncrona. Não precisa que
você espere que um conselheiro mais antigo vote para depois você votar. Pode ser votado em qualquer ordem. Na hora de fazer o cômputo dos votos e outras questões que necessitem de verificar a questão da antiguidade, aí sim o plenário virtual verifica. Validação e segurança é sobre o que eu tinha falado, da questão do certificado digital. E importante também que o sistema ele possui um histórico de tudo que acontece durante a sessão. Tudo isso fica transparente, disponível na própria página do plenário virtual, sem que você precise fazer qualquer login, né? Basta entrar diretamente no nosso site, que você já consegue verificar o que está acontecendo durante a sessão, e também como os conselheiros estão votando, se teve retirada de pauta, pedido de vista, etc. Uma coisa importante que foi adicionada, vamos dizer que recentemente, né, ao plenário virtual, foi a questão da sustentação oral. Né? Nós prezamos muito e nós quisemos garantir a sustentação oral aos interessados e aos advogados. E como é que eles podem fazer isso? Eles fazem por meio do envio de arquivos de áudio ou de vídeo, desde que respeitados os 10 minutos, né, previstos na nossa lei orgânica. Outro ponto muito importante do Comitê Gestor do Plenário Virtual é a questão do compliance. Né? E o que quer dizer esse compliance? Todas as decisões tomadas no âmbito do plenário virtual, elas têm que passar, obrigatoriamente, decisões que gerem mudanças no sistema, melhorias ou alterações substanciais, elas têm que passar pelo Comitê Gestor do Plenário Virtual. Esse comitê ele é formado por representantes de todas das duas câmaras, né, do presidente da primeira Câmara, da segunda, do Pleno, do Ministério Público de Contas e da Secretaria de Sessões. Então, é um comitê bem diversificado, é um comitê que discute, se reúne mensalmente para discutir as melhorias que são necessárias e só são implementadas se forem aprovadas pelo comitê. Tudo está em ata, tudo fica disponível, tudo feito de forma muito transparente. Isso é bom porque a gente tem um controle, né? Porque não fica um sistema, como pode ser que muitas vezes acontece, de ser um sistema em que várias pessoas fazem pedidos. Né? Eu gostaria que tivesse isso, e eu gostaria que tivesse isso. Não, só vai ser implementado se passar pelo comitê gestor e se for aprovado. Agora eu vou passar a palavra para o Elano, ele vai detalhar um pouquinho do funcionamento, vai detalhar o funcionamento do plenário virtual, né, e depois eu retorno. Bom, pessoal, aqui o Frank já começou a apresentar, eu vou passar aqui por essas fases, né, do funcionamento do plenário virtual, vou descrever cada uma delas e depois vou mostrar a linha do tempo para ficar até mais claro, né, fica mais visual, fica mais claro. As sessões virtuais, elas começam na Secretaria de Sessões. A Secretaria de Sessões fica responsável por organizar essas sessões. Ela verifica a questão do quórum, né, se tem algum conselheiro que está de férias, está afastado para fazer alguma convocação. E aí sim ela abre as sessões virtuais, né? A Secretaria de Sessões, né? Em seguida ela abre a pauta, né? A pauta ela é aberta. Os gabinetes dos conselheiros incluem os processos em pauta via sistema processual, né? Tudo integrado com o nosso plenário virtual. Esse aqui, o ETCE, é o nosso sistema de consulta processual e acompanhamento processual. Ele está integrado com o nosso plenário virtual. Então, assim, as ações são executadas num sistema que refletem no outro. Então, a Secretaria de Sessões abre as pautas, primeiro cria, da primeira, segunda e pleno. Os gabinetes incluem os processos em pautas. A Secretaria de Sessões, posteriormente, fecha a pauta, comunica que está fechando a pauta dentro do prazo legal previsto e publica, né? As pautas são publicadas em diário oficial, para aí sim, a sessão, né, realmente a gente pode dizer que está fechada. A sessão virtual está fechada e vai agora para o plenário virtual, para o sistema, né? Chegando no sistema, os conselheiros, os gabinetes dos conselheiros têm que fazer o quê? Essa fase aqui, preparação dos processos, é o quê? É subir, carregar os relatórios e os votos. Né? Então, começa com a semana de antecedência, os gabinetes começam os processos pautados, os conselheiros vão subir os relatórios, vão subir os votos, e só com a assinatura, na assinatura eletrônica que o Frank falou, né, para validar, né, a questão da segurança,
os processos estão aptos, né, a serem votados. Se por algum acaso o relatório e o voto não for assinado, ele fica automaticamente sobrestado. Sobrestado é o quê? Ele vai para a próxima sessão, que está com a pauta aberta. Pronto. O início das sessões. As sessões, elas iniciam ordinariamente segunda-feira, às 10 da manhã. Inicia a primeira, segunda Câmara e pleno. As sessões virtuais, elas correm concomitante e são, né, tem previsão de início às segunda-feira, às 10 horas. E vão até sexta-feira, meio-dia, via de regra. Alguns casos de prorrogação que eu vou tratar mais na frente, mas, em regra, é isso. Existe a previsão, né, de participação do Ministério Público, né, isso está previsto no funcionamento do plenário virtual. Após, né, o início das sessões, os relatórios são abertos. O relatório que vai tratar todo o histórico do processo, ele é aberto, e o voto ainda não. O voto fica resguardado para só ser liberado após a participação do Parquet de Contas. Né? Nesse momento, o Ministério Público pode tanto ratificar o parecer dado, retificar, pedir vistas, todas as ações que ele pode fazer na sessão presencial, está assegurado aqui para fazer também na sessão virtual. Essa fase aqui dura 24 horas, então, terça-feira, 10 horas da manhã, é aberta a fase de julgamento, fase de votação. A fase de votação dura, né? Começa na terça e vai até sexta-feira, meio-dia. E sexta-feira, meio-dia, né, se não tiver nenhum caso de prorrogação, que eu vou tratar mais à frente, ela é encerrada. Eu vou trazer aqui para vocês a linha do tempo. Acho que fica até mais fácil de visualizar. Segunda-feira, 10 horas, né? Início da sessão. Esse aqui também é um marco até quando pode ser pedida a sustentação oral, né? Pela parte, pelo advogado. Ela tem que ser, né, com base na lei orgânica, ela tem que ser protocolada e finalizada até as 10 horas, né? O sistema possui logs, né, de segurança para verificar realmente o cumprimento desse prazo. E tendo pedido de sustentação oral, o presidente do colegiado, né, tem que apreciar até 3 horas. Então, até 1 hora da tarde, ele aprecia esse pedido, se vai deferir ou não vai deferir, mas 10 horas inicia a sessão. Como eu falei, terça-feira, 10 horas, né, passa a fase de manifestação do Ministério Público e inicia a fase de votação. Dura, né, o restante da semana, para sexta-feira, meio-dia, ela encerrar. Quais são os cargos de prorrogação? As câmaras, como se sabe, elas não têm empate, né? São feitos por 3 conselheiros e se houver 3 votos iguais, não tem um voto de desempate. Ela é destacada para a sessão presencial. O pleno, por outro lado, se houver um caso de empate, ela fica prorrogada até às 16 horas. Para o presidente do colegiado, né, para o presidente do Tribunal de Contas, presidente do pleno, fazer o desempate. Também pode ser, se ele não quiser desempatar, ele pode pedir vista, mas, de todo modo, fica prorrogada a sessão. Vou apresentar para vocês agora um pouco das telas do plenário virtual, certo? Trouxe aqui a visão, né, do computador de mesa, um desktop, e também a visão do celular. Tá bom? Quando o conselheiro acessa o plenário virtual, no seu perfil relator e perfil conselheiro, quando ele acessa no perfil relator, essas são as ações que ele tem. Né, ele vai enviar o relatório voto, como eu falei, naquela fase de carregamento, naquele processamento, né, da sessão. Antes de a sessão iniciar, ele pode retirar de pauta ainda, né, uma última ação para retirar aquele processo de pauta. Pode assinar o relatório e o voto. E aqui, essa ação é quando a sessão já está iniciada. Ele pode tirar os autos, né, o processo daquela sessão e retornar ao gabinete. Esse perfil aqui é o relator. No perfil do conselheiro, é quando ele vai exercer o voto nos processos que ele não relata, né? Então, aqui ele pode registrar o voto, ele pode... Essa aqui a gente vai tratar mais à frente, mas ele vai abrir aqui uma árvore de decisões, né, para o conselheiro optar. Esse aqui ele pode só seguir o voto do conselheiro relator, né, aqui é um atalho, pode assinar os votos, né, também, registra e assina, pode declarar suspeição, declarar impedimento, pedir vistas, pedir destaque. Esse destaque, ele tira da sessão virtual e coloca para a sessão presencial. É um prerrogativo do conselheiro. Analisar a sustentação oral, né, como o Frank falou, é um prerrogativo das partes, né, dos advogados, pedir sustentação oral
eles vão enviar os arquivos de áudio, de vídeo, né, tudo conforme está regulamentado, e aqui o conselheiro vai, né, analisar. E aqui, essa função aqui ela é prevista pelo presidente, né, do pleno, que vai, se for caso de empate, né, naquele caso de prorrogou a sessão, ele vem aqui registrar o voto de desempate, o voto de Minerva. Pronto, essa aqui, a gente vai tratar aqui da sustentação oral. Essa aqui é a tela que aparece. Ó. A gente ilustrou aqui o advogado, né? Ele vai... tem a resolução administrativa que o Frank tratou a 17 de 2013, ou de 2023, né? Ou ele declara que está habilitado nos autos, ou ele anexa a própria procuração. Né? Ele vai fazer uma justificativa bem simples, subir o arquivo. A Secretaria de Sessões faz o exame preliminar, aqui, ó, em análise, né? Fez esse exame preliminar aqui, e submete ao presidente colegiado. Ele vai apreciar, e no caso aqui, ó, deferido, e habilita, né, a reprodução, né, do arquivo. Pode ser só áudio, né, se for o caso, pode ser áudio e vídeo, tranquilo. Pronto. Essa aqui, você acessou o sistema, aparece essa tela aqui. Ele vai dizer, né, em qual perfil você está. Esse aqui é o perfil da Secretaria de Sessões, que ela coordena as sessões, organiza, né? Então, esse é o perfil da Secretaria. Aqui a gente pode ver que tem uma sessão que está vigente, data de início, data de fim, quem está secretária na sessão, né? Colegiado e o tipo. Aqui pode ser primeira Câmara virtual, segunda Câmara, pode ser uma extraordinária, vem aqui sendo tratado. Aqui é o que o Frank falou, né? Aqui é o histórico da sessão, é como se fosse um log, né? Fica registrado tudo que acontece na sessão. Se um conselheiro alterar o voto, se for registrado o impedimento, a suspeição, tudo aqui fica registrado. Se for pedido um destaque, retirou de pauta, enfim, tudo fica aqui registrado. Aqui temos a composição do colegiado, né? Aqui está a composição completa, conselheiros substitutos e o perfil. Baixando essa tela, ele vai trazer aqui, esse aqui é um resumo de uma sessão já finalizada. Traz o resumo dos processos que foram julgados, né, o que foi sobrestado, para entrar numa outra sessão, o que o conselheiro retirou de pauta, o relator, né, os processos que foram destacados para sessão presencial e reexame. Aqui traz um resumo assim, completo da sessão. Eu vou tratar mais à frente da questão das atas, que são geradas também de modo automático pelo sistema, e expedientes também. Caso haja algum voto de congratulação, um voto de pesar, ou então uma retificação de erro material em algum acórdão, ele também é tratado aqui no expediente da sessão. E baixando mais a tela, realmente isso aqui é a mesa de trabalho. Aqui constam as informações relacionadas ao processo, ao status que já foi julgado, esse aqui ó, foi destacado, esse aqui está em vista. A questão da votação, se foi, né, por maioria, se for unanimidade, né? Esse símbolo aqui é quando há presença de sustentação oral. Uma vez clicando, ele abre o resumo. O resumo ele vem tratando os dados da autuação, qual é a espécie processual, qual foi a sugestão da SESEX, da unidade técnica, qual foi o parecer do Ministério Público e se há sustentação oral, enfim, informações, né, que viabilizam um acesso bem rápido e direto à fase de julgamento, né, como é que está sendo o julgamento desse processo. Pronto. Aí, como eu falei anteriormente, quando o relator vai exercer o voto, aqui, registrar o voto aqui, e aqui também, vai ser aberto para ele uma árvore de decisões, né, que são todas as opções de voto que estão previstas no plenário virtual. Aí eu vou passar aqui a bola para o Frank para ele comentar, depois eu retorno. Pessoal, vocês estão percebendo que o plenário virtual é bem simples de usar. A interface ela é bem tranquila, bem intuitiva. Vocês vão ter a oportunidade de manusear o plenário virtual lá no stand do Juris TCs, né? Pelo menos por um tempo vocês vão poder ser conselheiros, né? Vão poder votar nos processos. No stand do TCE, né? No dia 30 também vai ter lá uma explanação sobre o plenário virtual, mas durante todos os dias do evento, lá no Juris TCs, vocês vão poder operar o plenário virtual e ver na prática tudo isso que foi falado aqui.
Continuando, são 37 espécies processuais. Essas situações de julgamento são as situações principais. Por exemplo, numa conta de gestão, irregular, regular ou regular com ressalva, né? Ou então extinção com resolução do mérito, por exemplo. E cada situação principal dessas aqui, que são as situações de julgamento, possuem situações vinculadas, que são específicas de cada uma, né? Então, a gente tem uma gama de combinações muito grande, né, nessas situações principais e vinculadas, né? E, para isso, o sistema teve que ter um trabalho muito grande por trás para poder reconhecer as situações e saber fazer o empate, verificar quando houve empate, verificar quem está na maioria, quem está com o voto vencido, saber diferenciar os votos diferentes. Às vezes, um pequeno detalhe muda completamente a votação, no que a gente chama de voto estruturado, né, que é o voto preenchido com essas situações de julgamento. Aqui, como exemplo, né, a gente tem um processo irregular. A tela não é assim, né, claro, aqui é só para a gente poder perceber como é. Uma prestação de contas de gestão, por exemplo. Na conta irregular, nós temos irregular é a situação de julgamento, né, que é a situação principal, as situações vinculadas possíveis, né, que tudo isso é espelhado do julgamento presencial normal, julgamento comum, débito, multa sobre o débito, determinação, recomendação à entidade, determinações internas, né, e recomendações para a Secretaria de Controle Externo, encaminhamento ao Ministério Público Eleitoral, o federal, e mera ciência a outros órgãos que não estejam citados aí. Então, como vocês veem, existem essas situações hoje, e essas situações elas podem ser incrementadas à medida que forem necessárias, né? Se surgir uma necessidade, vai para o comitê do plenário virtual, como eu expliquei para vocês, passa por uma análise, passa por uma discussão, né, de membros, representantes dos membros da primeira, da segunda e do pleno, da Secretaria de Sessões e do Ministério Público. Se todos estiverem de acordo, ou pela maioria, a situação entra, ou uma situação pode sair também da árvore de decisões. A conta regular é o sonho de todo gestor, só tem recomendação à entidade ou determinação, né? A determinação e a recomendação podem ser, inclusive, para o gestor atual, que, inclusive, não é o que está tendo suas contas julgadas. Uma representação, ela já tem muita coisa parecida com a conta de gestão, vocês estão vendo, né? O ato irregular, multa, ciência e as várias determinações e recomendações e os encaminhamentos pertinentes. Pronto. Agora a gente está para ver mais na prática como é a estruturação dos votos no plenário virtual. Nessa partezinha da esquerda, existe um processo de prestação de contas de gestão, né, em que a situação que vocês estão interessados, primeiro você se seleciona o interessado, a situação, que é aquela decisão principal, que eu falei para vocês mais anteriormente, e essas bolinhas são as situações vinculadas, né, que pode ser nenhuma, ou podem ser todas, né, a depender do caso. Claro, se for possível a combinação. Nesse caso, determinação, multa de R$ 1.000 e recomendação à entidade. No próprio PV, no próprio plenário virtual, quando é encerrado o julgamento, ele gera um extrato de julgamento, essa primeira setinha que vocês estão vendo, né? Aqui, ele já gera uma prévia do extrato, né? Ele percebeu aqui, o PV, depois de analisar os votos, ele gerou o seguinte extrato: o tribunal, em sessão virtual, por unanimidade, julgou o presente processo de prestação de contas como regular com ressalvas para o nome do responsável, com aplicação de multa no valor de R$ 1.000, tudo ele vai puxando daqui, com determinação à entidade e com recomendação à entidade. Isso aqui é construído automaticamente pelo PV. Depois disso, a Secretaria de Sessões analisa todos os extratos gerados, porque muitas vezes o sistema não deixa, algumas vezes o sistema deixa falta uma vírgula, uma crase, uma questão de gênero, e a gente faz um pequeno ajuste. Depois do ajuste, é gerada automaticamente a certidão de julgamento. O que contém essa certidão? Ela é gerada automaticamente pelo ETCE, que é o sistema que o Elano mostrou aqui, que é o nosso sistema de tramitação de processos, né?
Ela mostra os dados básicos da sessão, o colegiado, o período, o processo, quem foi o presidente, relator, procurador, secretário, e esse extrato aqui, depois de alguma correção que tenha sido necessária. E quem participou da votação, né, os membros que participaram da votação. E aqui embaixo, gerado automaticamente, na data e na hora tal. Essa certidão, ela tem como finalidade, além de deixar claro que existe a ata da sessão, né, que a gente coloca todos os julgamentos lá na ata, mas isso fica dentro do processo, né? É bom porque é um registro automático, gerado pelo sistema, e que registra dentro do processo, para qualquer pessoa que não necessite ir atrás das atas, ou não tenha que entrar no plenário virtual para ver a votação, ela consegue ver a certidão de julgamento. Posteriormente, né, o próprio PV, como ela mostrou, ele gera a ata, né, fica lá disponível para a sociedade baixar, para servidores. Sem fazer o login do PV, você consegue baixar a ata da sessão. Aqui também os dados básicos. Isso aqui tudo ele também gera automaticamente, o horário, quem está participando, etc. Ele fala um pouco do expediente aqui, né? Esse expediente ele é inserido manualmente pelos gabinetes ou pela presidência, né? Como o Elano falou, são votos de congratulações, votos de pesar, etc. Processos. Aqui no começo ele já mostra o que não foi votado, que não pôde ser levado a julgamento, processos sobrestados, retirados de pauta, e os pedidos de sustentação oral e o seu resultado, se foi deferido ou não. Aqui, no primeiro processo da pauta, no caso, tem o extrato, que é aquele que eu mostrei para vocês, e existem no PV alguns campos de texto livre, que o relator ou o conselheiro que está votando pode justificar o seu voto, para que fique mais parecido com uma sessão presencial, como se fosse uma discussão acerca do processo. Né? Aqui tem a justificativa do conselheiro Ernesto Saboy, que acompanhou o relator, aí ele cita aqui a justificativa, e da conselheira Soraya Vitor, que acompanhou parcialmente o relator, e tem a justificativa dela aqui. Essa justificativa ela vem idêntica ao que o conselheiro substituto escreve. Né? Isso aqui a gente não altera. Ela vem diretamente para a ata da sessão. É você? Pronto, agora eu vou passar para o Elano para dar continuidade, falar sobre os números do plenário virtual. Pronto, aqui eu trouxe a parte de estatísticas, certo, do PV, plenário virtual. Recentemente, agora dia 8 de novembro, ele completou 4 anos. Acho que na hora de exportar aqui a apresentação ele sumiu, né? Fez 4 anos de PV, né? Nesse período de 4 anos foram julgados mais de 40 mil processos, certo? A média de mais de 10 mil, né? Por ano, e esse ano a gente ainda tem sessões ocorrendo. Essa semana, excepcionalmente, não está tendo sessão virtual por conta do congresso, tudo, mas na próxima semana já retoma. As sessões já estão retomadas, né? Então, esse número aqui vai crescer ainda esse ano. Foram realizadas 548 sessões virtuais, nas quais esse total aqui de julgamentos. Pleno, segunda Câmara, primeira Câmara e o total, mais de 40 mil processos. A parte de estatísticas também fica no plenário virtual. Lá tem um painel e no sistema do que o tribunal também fornece lá, tipo um BI, que você consegue exportar, consegue fazer filtros, onde é possível acessar nessas estatísticas. São dados abertos, a sociedade também pode consultar pela transparência. E aqui eu trouxe para diferenciar também a questão da esfera de governo, né? Porque lá atrás, quando o Frank foi contextualizar, em 2019, né, surgiu, né, mais fortemente a necessidade do tribunal procurar um novo método para agilizar seus julgamentos, né, para até baixar um pouco do seu acervo processual. E aqui é só para ilustrar, né, a questão, né, da jurisdição dos julgamentos. Né, foram 15.676, né, a nível estadual e 24.328 a nível municipal. E aqui venho trazer as sustentações orais, certo? Durante esse período foram realizadas 357 sustentações orais, pedidos. Desse total, 241 foram deferidas, ou seja, o presidente colegiado acatou o pedido, recebeu e foi disponibilizado, né, foi levado em consideração na hora de julgamento. 105 foram destacadas. O que é esse destacado? No início do PV, no início do sistema, não era possível enviar o arquivo de áudio nem de vídeo.
E quando havia essas sustentações orais, o processo era destacado para presencial. Então, esse somatório aqui, a gente pode dizer que realmente a sustentação oral foi encaminhada e foi deferida, né? 346 sustentações orais deferidas, né? E essas 11 indeferidas, temos 9 realmente indeferidas, porque descumpriu alguma questão legal ou regimental, e 2 foram arquivos corrompidos, que foi aberto um novo prazo, né, para a parte, né, requerer e ser analisada. Então, isso aqui é para demonstrar, né, que hoje o plenário virtual é o maior instrumento, né, de julgamento de processo do TCE, antes, né, está se revelando, né, um case de sucesso. Isso foi para apresentar para vocês, né, essa contextualização, essa nossa experiência aqui. E a experiência continua também lá embaixo. A gente está com um stand montado aqui do tribunal, que, como o Frank falou, né, vai ser possível vocês entrarem no perfil de conselheiro, no perfil de procurador de contas, né, no perfil de cidadão também, para poder acompanhar, simular uma votação, né, fazer essa experiência, né, mais prática. E foi isso. Agradeço a atenção de vocês e obrigado. Obrigado, pessoal. Painel. Oi. Opa, boa tarde. Eu vou falar um pouquinho sobre o plenário virtual do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Lá em Rondônia, nós também começamos em 2019. Só que, diferentemente do Tribunal aqui de Contas do Ceará, aquilo não era uma necessidade aparente para o nosso tribunal. Era uma ideia que o presidente, à época, tinha e colocou como desafio para a nossa secretaria, né, que é a Secretaria-Geral de Processamento e Julgamento, e para a nossa Secretaria de Tecnologia da Informação, a implantação desse plenário virtual. E o maior desafio que a gente enfrentou naquele momento, em 2019, foi a resistência, né, dos conselheiros e dos próprios servidores da secretaria na questão de que era uma situação nova ali naquele momento. Então, a gente, para enfrentar esse desafio e tornar mais fácil, o que nós criamos? Um plenário virtual que possibilitasse uma total interação dos conselheiros naquele momento e que fosse muito interativo, não só para eles, mas também para quem estivesse acompanhando as sessões, né, de forma virtual. Então, em novembro de 2019, né, por meio da Resolução 298, foi implantado o plenário virtual no Tribunal de Contas. Ele foi desenvolvido como um módulo dentro do nosso sistema SPJE, que é um sistema que ele faz desde a elaboração eletrônica dos acórdãos e elabora todos os documentos referentes às sessões. Por meio dele também a gente gere toda a parte de acompanhamento de decisões e dentro dele foi criado esse módulo plenário virtual. Naquele momento, em 2019, nós começamos apenas com processos de baixa complexidade e com as consultas, né? Então, os processos de atos de pessoal, os processos que eram mais simples ali naquele momento. E aí, com a pandemia, né, em 2020, logo no início, a gente aumentou as classes processuais que poderiam ser julgadas no plenário virtual, né? E hoje, a gente julga mais de 90% dos processos, hoje ele é uma realidade, e é o modo que o tribunal mais julga processos hoje é por meio das sessões virtuais. A minha apresentação, eu vou mostrar as telas para vocês, que eu acho que assim fica mais fácil. Aqui nós temos os calendários mensais das sessões. Lá no nosso tribunal, todo mês de novembro, a gente elabora, juntamente com os presidentes dos órgãos julgadores, o calendário das sessões. Então, em dezembro, a gente já tem o calendário do próximo exercício. E aí, a gente faz esse cadastro, né, no nosso plenário virtual, e dessa forma, os conselheiros eles conseguem já pautar os seus processos
das sessões de fevereiro até a última sessão do ano, que ocorre até o dia 16 de dezembro. E aí, nesse calendário, né, esse é o ambiente da nossa secretaria, né, que é a Secretaria Geral de Processamento e Julgamento, a gente tem todos esses itens no nosso calendário. Nesse item, visualizar itens de pauta, a gente consegue ver todos os processos que estão pautados nessa sessão. E aí, lembrando que eu consigo ver da primeira sessão que ocorre em fevereiro até dezembro, porque os conselheiros podem pautar da primeira à última sessão. Nesse visualizar gráfico, eu tenho acesso a todos os dados da sessão, quantos processos foram julgados, quantos que acompanharam os relatores, todos os dados, se a sessão foi virtual, se a sessão foi ordinária, presencial, né? Porque aqui não aparecem só as sessões referentes às sessões virtuais, aparece tanto as presenciais, quanto as telepresenciais e as virtuais. Aqui, a gente insere as atas das sessões. As nossas atas ainda não são eletrônicas. Aqui, nós cadastramos os participantes das sessões. E aí, cada composição, a gente tem a composição já... Cada órgão julgador já tem a sua composição. Contudo, conforme tem conselheiros impedidos, suspeitos ou estão ausentes por algum dos motivos legais, a gente pode customizar o quórum conforme a necessidade. Eu posso substituir, incluir presidente de exercício, conselheiro substituto, e dessa forma, conforme a gente já inseriu ali, que eu vou mostrar já para vocês, já aparece lá na sessão, tá? Essa informação para o público externo também. Aqui, eu coloco por meio desse cadeadinho quem não pode votar. Então, quem está suspeito, impedido, eu já bloqueio ali no plenário, e aí, quando aparecer para votação, esses conselheiros que estão impedidos ou suspeitos, eles já não conseguem mais votar. Aqui eu cadastro as sustentações orais, que eu vou explicar depois para vocês como é que funciona. Posso cadastrar substitutos regimentais. E aqui, no caso de quando tem necessidade de colocar o presidente em exercício. Aqui. Como cadastrar os participantes da sessão? Eu posso carregar os participantes das sessões anteriores, que normalmente a gente faz dessa forma, ou então eu posso substituir, né, por outros membros, caso o conselheiro esteja de férias, por qualquer um dos motivos, né, que pode acontecer numa sessão. Vocês podem ver que tudo dele é bem intuitivo, é bem escrito, assim, para a pessoa nem ter dúvida. E aí, agora, as nossas sessões também, os membros do Ministério Público, eles podem se manifestar em todos os nossos processos, tá? Então, esse é o ambiente que aparece para eles, né? Aparece o calendário, e aí aqui pauta fechada, que aí ele já subentende que ele já pode se manifestar. Lá, conforme o nosso artigo 23 da resolução 298, eles têm 5 dias antes da abertura da sessão para se manifestar. Então, como as nossas sessões, elas acontecem... não falei esse detalhe. As nossas sessões, normalmente, via de regra, elas abrem na segunda-feira, às 9 horas da manhã, e encerram na sexta-feira, às 17 horas. Essa é a regra. Contudo, a nossa resolução, ela permite que seja flexível. E as sessões do Conselho Superior de Administração, elas abrem a segunda-feira, às 9 horas, e encerram às 17 horas. Lá não tem essa obrigatoriedade de... na mesma sessão, ou na mesma semana, ter que abrir sessão de todos os órgãos julgadores. Pelo contrário, a gente prefere que não tenham 2 sessões, a pedido dos conselheiros, ocorrendo ao mesmo tempo. Claro que nem todas as vezes é possível. Tem vezes que ocorrem sessões de órgãos julgadores concomitantemente, mas a ideia é sempre colocar uma sessão virtual por semana, tá? Mas isso daí não tem impedimento nenhum. Pode fazer da forma que eles acharem melhor, tá? Então, uma semana antes, vai aparecer para o Ministério Público
para eles opinarem nos processos. E como é que a gente fez lá? Ao contrário dos conselheiros, a gente não sabe quem é o procurador que vai participar daquela sessão. Então, quando a sessão é aberta para eles apresentarem a manifestação ministerial, carrega todos os procuradores. Então, o que isso daí possibilita? Que, às vezes, mais de um procurador participe da sessão. Por quê? Porque tem as causas de impedimento e suspeição. Quando é encerrado na sexta-feira, às 23h59, antes da abertura da sessão, é encerrado o prazo para eles apresentarem a manifestação, o sistema ele já carrega a manifestação e somente, ele já coloca aquela sessão somente para o procurador que se manifestou. Então, ele já faz isso de forma automática. A gente só puxa todos os procuradores e o próprio sistema já seleciona aquele procurador que se manifestou. Como opções para a manifestação, ele pode apresentar a manifestação eletrônica, né, que ele não vai pedir nenhuma solicitação especial. Ele tem, por resolução, também direito de solicitar julgamento em sessão presencial, ou ele pode declarar impedimento e suspeição. E aí, é nesse espacinho que aparece para ele apresentar a manifestação dele, tá? Ela não tem limitação de caracteres. Então, ou ele pode, quando ele já tem parecer escrito nos autos, ele já só fala que ele afirma, né, que ele concorda já com o parecer que está, ou então ele pode escrever a manifestação dele aqui de forma eletrônica, tá? A partir do momento que ele já se manifestou do processo, como são muitos processos, né, que são apreciados em sessões virtuais, principalmente das câmaras, normalmente 150, 200 processos, a gente criou mecanismos para ele já alertar que ele já se manifestou e não ter o perigo de ele, para facilitar, para ele não ter que estar abrindo o processo várias vezes. Então, ali vocês podem ver, aqui, ó, que já aparece um check aqui, né, que ele já votou, bem aqui, ó. E também fica tudo verdinho para ele já saber que ele se manifestou nesse processo. E aí a gente trouxe um exemplo, né? Coincidentemente até da doutora Ivonete, que está aqui na frente, uma manifestação do Ministério Público. Aí, olha, eu estava falando para vocês, mostra para ele que ele já fez a manifestação oral. Aberta a sessão, o Ministério Público já não pode mais se manifestar, e aí já aparece toda a documentação. Lá no nosso tribunal também é permitido a sustentação oral. Contudo, nós optamos, por questão de segurança, de qualidade de vídeo, as sustentações elas são gravadas pelos departamentos dos órgãos julgadores. Como é que funciona? O advogado ele tem 2 dias úteis para solicitar a sustentação oral antes de iniciar a sessão virtual. Feito isso, se ela cumprir o prazo da resolução, se ele tiver procuração nos autos, o diretor do departamento do órgão julgador vai entrar em contato com ele e vai agendar no melhor horário para ele, independente de ser em horário de expediente comum. Feito isso, ele vai fazer a gravação, seguindo todos os critérios, e depois ele vai disponibilizar aqui no plenário virtual. E por que a gente optou por isso? Porque assim a gente não encontra argumentações, que o sistema não funcionou, ouvir uma sustentação oral que está com uma baixa qualidade. Então, a gente preferiu dessa forma, porque daí a gente tem o controle do tempo, da qualidade e do formato do arquivo. E, assim, a gente deu muito certo por ter feito essa opção. Até agora, todos estão satisfeitos. Dessa forma, aparece a pauta das sessões para os conselheiros, tá? E aí ela fala o número da sessão, o tipo, porque, como eu falei, vem todas as sessões, inclusive as presenciais, dos órgãos julgadores que ele faz parte, tá? Não aparece de outros. Por exemplo, um conselheiro da primeira Câmara, ele vai ter acesso só ao pleno e à primeira Câmara. Se ele for conselheiro titular,
ao Conselho também Superior de Administração. Então, ele não vai ter, não vai aparecer aqui para eles sessão de outros órgãos julgadores que ele não faça parte. E aí, ó, já aparece, quando ele abre lá para ele votar, aparece dessa forma, tá? Aqui, ó, já está aparecendo ali em rosinha o processo que foi retirado de pauta e aquele cheque que eu mostrei para vocês, olha, que já estão todos ali com parecer do Ministério Público de Contas. Feito isso, ele já mostra essa tela de votação. Ele escolhe, né, o processo. Lá em cima aparece o relator dos autos, tá? E todos esses dados aqui do processo. O número do processo, a data de autuação, a subcategoria, o assunto. E, se já tiver votos nesse processo, todos os votos, tá? Sendo o verde converge com o relator, o laranja converge com o relator com ressalvas de entendimento, o azul diverge do relator e, se tiver de vermelho, tem uma solicitação para julgamento presencial, tá? Quando é aberta essa tela aqui para o conselheiro votar, ele seleciona, né, o processo e aí ele só tem essas opções de voto, tá? Converge com relator com ressalva de entendimento, pedido de vista, declarar impedimento ou suspeição, porque às vezes não foi detectada esse impedimento ou suspeição lá no momento da atuação do processo, né? Às vezes ele verificou nesse momento, quando ele ia se manifestar, ou diverge do relator, ou então ele também pode, a qualquer momento, antes de encerrada a sessão, solicitar, independente de ele ser relator, que esse julgamento seja em sessão presencial. E aí, ele tem acesso também a todos esses documentos, tá? Que são os considerados o relatório técnico, o último parecer ministerial e o voto do relator. A gente procurou colocar tudo na tela de votação. Eu estou colocando cada quadradinho daqueles para vocês poderem enxergar. Para ele não ter que estar entrando e saindo, olhando o andamento. Então, tudo que a gente considerou importante, a gente colocou ali dentro daquele ambiente de votação, tá? E aí, eu marquei aqui para vocês darem uma olhada. Todos esses que estão com asterisco necessitam o quê? Uma justificativa, tá? O único que não exige justificativa quando ele for clicar o botão é o converge com o relator, porque a partir do momento a gente entendeu que ele converge o relator com ressalva de entendimento, se ele pede vista, ou declara impedimento, suspeição, ou diverge do relator, ele tem que ter uma justificativa, até porque essa justificativa também consta do nosso acórdão, tá? A gente consta todas essas manifestações do nosso acórdão. Então, todos esses ele necessita fazer uma justificativa. Aí, aqui, a gente está mostrando aqui a telinha, né, de quando ele pede vista. Quando ele pede vista, ele tem que já justificar o pedido, né, como eu expliquei para vocês, e ele já seleciona a sessão. Já aparece aqui o calendário, tá, as datas, e ele já escolhe a sessão que ele vai levar esse processo para apresentar esse pedido de vista dele, tá? E nos casos aqui, ó, de impedimento ou suspeição, ele escolhe se é impedimento ou suspeição, ele faz a manifestação dele, salva, e aquilo ali também já vai aparecer lá no plenário virtual. A situação aqui do voto divergente. Quando algum conselheiro aqui já apertar o botão que ele diverge do relator, para os demais julgadores, não vai mais aparecer aquele botãozinho que eu mostrei para vocês, que é o diverge do relator, tá? Ou ele acompanha, tá, o voto divergente, ou ele acompanha o voto do relator. Mas, e se ele tiver uma terceira tese? Aí, esse processo, por resolução, ele já é direto para a sessão presencial. Porque subentende-se que se eu já tenho 3 entendimentos na mesma sessão, esse processo ele já exige um julgamento mais apurado, tudo isso, né, uma análise maior.
e aí uma maior discussão, e aí ele já é destacado automaticamente para uma sessão presencial. Então, para os próximos conselheiros, vai sair aqui no caso... Opa, fui sem querer aqui. Já vem a manifestação ali, ó, no caso ali o conselheiro substituto Omar, e já aparece também que algum conselheiro divergiu do doutor Omar, no caso aqui o conselheiro Edilson. E para todos os outros, ele só vai ter agora essas opções, tá certo? E também, ao mesmo tempo que aparece aqui, para quem está votando naquele momento, lá para o doutor Omar, já vai um e-mail para ele informando que o conselheiro Edilson divergiu dele. Agora eu não quero... Tá. Aí, a partir do momento que ele votou, olha como é que já fica a tela para ele. Ele já sabe que tudo que está em verde são os processos que ele se manifestou. O que fica em branco, ou é porque ele é relator, ou então porque ele declarou impedimento ou suspensão. E os que estão rosa, porque foi adiado ou retirado de pauta. Então, isso daí possibilita que o conselheiro ele possa deixar para se manifestar, às vezes, no processo depois, votar só nos que ele considerou mais simples, ou que ele já tem um posicionamento. Então, ele consegue gerir de forma bem assim, instrutiva o plenário virtual dele, né? Fica bem visível para ele tudo que ele já se manifestou ou não. E aí, para todo mundo, aparece o placar de votação, né? Cada cor representando uma coisa. Lembrando que o verde converge com o relator, o laranja com ressalva de entendimento, o azul diverge do relator e o vermelho é solicitação de julgamento presencial. Isso faz com que eu não precise entrar processo por processo para eu ver e acompanhar aquele julgamento. O relator, para ele, já aparece outras possibilidades, que ele tem só manifestação do relator, porque ele pode interagir a todo tempo, ele pode, alguém vota divergente ou com ressalva, ele pode explicar, e eles têm mesmo esse costume, o relator sempre se manifesta, entendeu? Inclusive até para ele mudar o voto dele, né, se ele quiser acompanhar o voto divergente. Então, assim, o nosso plenário ele permite total interação e não tem limitação de caracteres, tá, gente? E aí aparece assim, né, a votação. Aqui a gente pegou até o layout do Mato Grosso, que a gente achou bem legal, porque fica bem visível, né? Você consegue ver facilmente quem está divergindo do relator, quem está acompanhando, a manifestação do relator, aqui nesse caso o conselheiro relator apresentou manifestação, ó, o divergente, como eu falei para vocês, ele é obrigado a apresentar, porque consta do acórdão, então ele não tem como apertar esse botão e não apresentar uma manifestação. E aqui, ó, eu coloquei essa outra tela também para vocês verem, aparece desse jeito, né, com todos os dados, é porque não cabe tudo em um slide só. E aí vai aparecendo todas as manifestações com a do MPC também. Aqui eu coloquei a tecnologia, né, que foi abarcada, porque se alguém viesse me perguntar, eu não ia saber. Aí eu peguei essa dica. Mas, assim, hoje é uma realidade no nosso tribunal, hoje a exceção que é julgada no presencial, hoje só as contas de governo mesmo, que a gente não julga não aprecia, na verdade, no plenário virtual. Hoje a gente tem mais de 90%, é tudo sessão virtual. E é um caminho sem volta, né, e é muito bom, é mais econômico, é mais célere, e hoje foi aprovado totalmente. Tá bom? Então, era isso. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Estou aqui representando o Tribunal do Espírito Santo, apresentar nossa sessão virtual. Eu sou o Igor, né? Fez essa apresentação conjunta com o secretário de sessões, Cauê Dias, que não pôde comparecer hoje. Vou apresentar aqui para vocês, então.
Acho que diferente do pessoal que comentou aqui anteriormente, a gente não estava ainda construindo antes da pandemia. Para a gente tocava nesse assunto, vamos construir uma sessão virtual, esse assunto ficava, mais para frente de ver isso, mais para frente a gente vê isso. Até porque tinha alguns apegos, né, da sessão presencial, né, os rituais, né, o medo da resistência dos advogados, tudo isso eram argumentos, né, que eram colocados para não construir o sistema de sessão virtual. Outro ponto também é que nosso estado é um estado pequeno, então alegava, não é tão longe ali para vir acompanhar a sessão e tudo mais, né. Contudo, né, com a gente lá em março, baixou a portaria, né, botou todo mundo em trabalho remoto, né, e as sessões, né, deram uma pausa, né, nesse período, nas primeiras semanas. Depois, tentaram fazer umas sessões telepresenciais para alguns casos mais urgentes, né, para dar andamento, mas a gente sabe que na sessão telepresencial tem algumas limitações, né, que queda de conectividade, ruídos, enfim, etc. Então, e nesse meio tempo a gente, né, chegou um pedido, né, da administração, né, para a gente construir um sistema de sessão virtual. Aí foi criado um grupo de trabalho multidisciplinar, né, teve representantes do GAP, que é o nosso gabinete de presidência, teve representantes dos gabinetes de conselheiro, representante do Ministério Público, a gente lá da TI, e todos nós, né, nesse esforço, né, passou a ser a prioridade, e com isso a gente conseguiu desenvolver e entregar algo em 3 meses já, para começar a votar. Depois eu vou mostrar para vocês uma linha do tempo disso, né, e vocês vão ver mais detalhes como foi esse processo aí de criação. Como comentei, né, algumas das dificuldades que a gente tinha, né, a parte como eu falei, né, dos rituais, né, resistência, etc., né, que só está reforçando aqueles pontos que eu falei, por que a gente não conseguia, né, avançar nisso. Mas a gente viu que, na oportunidade, acabou surgindo, né, esse módulo. Os principais pontos que a gente gosta de citar aqui, a gente colocou uma regra de antecedência de disponibilização de 7 dias. Então, se a sessão, anteriormente à sessão, né? E com isso, a gente percebeu que a qualidade dos julgamentos tem melhorado. Tem dado bastante tempo para as equipes estudarem a fundo o voto e fazer um julgamento de qualidade. Então, se não colocar esse voto com antecedência, o processo já é adiado para a próxima sessão virtual. Na primeira versão, a gente não tinha a possibilidade de colocar um voto divergente, anuir ou não, né, que o conselheiro que foi mencionado aqui. E, sabe por quê, né? Como eu falei, a gente fez em 3 meses correndo, fez uma versão mais simples para julgar os processos mais simples e dar vazão no momento de crise. Mas numa versão 2, que foi cerca de 2 meses depois por aí, a gente já tinha essa possibilidade. Então a gente adotou aquele critério, né, diferente dos sistemas que eu vi aqui dos colegas, lá o voto divergente é apresentado um voto devidamente, um voto visto ou um voto vogal. E na existência desse voto visto ou vogal, o processo é automaticamente adiado para a próxima sessão e a votação passa a ser entre esses 2 votos. Então, vocês vão ver ali, tem umas imagens, tem um placarzinho mostrando que a votação passou a ser entre esses 2 votos, caso não seja anuído. Se for anuído, o relator desconsidera o voto dele e passa a ser a votação em cima desse voto divergente que foi anuído. A gente também, nessa versão, logo em seguida, a gente colocou a possibilidade de substituição de conselheiro, por afastamento, férias, né, e impedimento de suspeição. E esse daí é um controle até, né, que a gente é bastante automatizado lá que a gente tem já no sistema. Esses lançamentos que tem de férias, automaticamente já ajusta as sessões, já deixa tudo pronto. E se tem um impedimento ou suspeição, o processo já é adiado para a próxima sessão, já convocando o substituto e alterando lá quem vai votar. Nessa substituição também teve um desafio interessante nessa parte ali, que lá, se um substituto votou na cadeira de outro conselheiro, né, esse voto tem que ser, como pode dizer, né,
vai o voto substituto e do conselheiro deixa de votar na próxima sessão, se esse processo adiar para uma sessão posterior ao período da substituição. Então, amarra direitinho, vai fazendo esse controle. Sustentação oral por vídeo, né, sem o deslocamento. Né, hoje, uma parte ela tem a possibilidade de entrar num protocolo e enviar o arquivo de áudio e vídeo. Isso aí já foi lançado desde a primeira versão. E a gente fez um evento com a OAB lá do Estado para apresentar os questionamentos que eles tiverem e tal. E, em geral, né, deu tudo certo. Acho que foi essa proximidade que a gente fez de apresentar, acho que ajudou a não ter um medo, né, dessa mudança e deu tudo certo. Não há restrição para julgamento e apreciação de processo. Todas as classificações lá são possíveis de serem votadas na sessão virtual. No começo, né, nas primeiras sessões, foi um pedido, né, não colocar processos muito polêmicos, né, logo de cara, só para sentir, né, amaciar o sistema, né, mas logo em seguida percebeu que estava tudo certo e começaram a colocar processos mais polêmicos, com divergências e tudo mais. Hoje esse destaque, eu gostei assim, das ideias aqui, esse destaque hoje é um pedido, vem para o protocolo, esse pedido de destaque para a sessão presencial da parte. E esse pedido, né, o relator atende, ele pode ir lá retirar de pauta e colocar na presencial, nesse pedido de protocolo. Talvez também ter essa possibilidade de um outro relator também poder dar destaques aí, avaliar com os conselheiros ali. Isso é interessante, essa sugestão. Como todos aqui, né, mostraram, sessões assíncronas. Lá no Tribunal do Espírito Santo foi adotado um dia, não quiseram colocar uma semana toda de votação. A Secretaria nossa de Sessões, eu acho que para o fluxo do pipeline de trabalho deles, né, eles entenderam que um dia era suficiente, e tem sido suficiente, todos têm votado direitinho nesse período, tem alguns que votam pela manhã, outros à noite, e tem dado tudo certo. Tem uma sessão do plenário nas quintas, e a sessão da primeira e da segunda Câmara nas sextas. A gente observou, né, como resultados, né, aumento exponencial da produtividade dos colegiados. Depois mostrar um gráfico ali, logo no primeiro ano já teve um aumento significativo nos processos julgados. Uma adesão completa, como eu falei. No começo tinha um medinho e tal, hoje, logo em seguida, ninguém pautava nas sessões telepresenciais que foram mantidas em paralelo à sessão virtual. Ainda foi mantida as sessões telepresenciais, mas praticamente todos os processos eram pautados na sessão virtual. Uma diminuição da burocracia, rotinas supérfluas, por quê? Ainda, né, nas sessões presenciais, tem a produção de uma ata, mais né, com transcrição. Hoje, né, até diminuiu um pouco, a gente colocou uma transcrição automática dos vídeos da sessão. Mas era um trabalho de criar ata com base na transcrição e tudo mais. E na sessão virtual, não. Esses resultados são gerados, né, já imediatamente logo após a sessão. Como já mencionei, né, a parte da qualidade do julgamento, com essa antecedência, tem sido votado com mais assertividade, né, e isso aí é um dos pontos que a gente conseguiu, né, com a sessão virtual. Redução de imprevistos, né, como a gente falou aqui, né, na sessão presencial, né, que é de conectividade, ruído, etc. Precisão, né, a parte da jurisprudência também, com julgamentos de maior qualidade, a parte, como aqui é o evento, né, de jurisprudência, então a qualidade dos acordos que tem chegado lá para fazer a jurisprudência são muito melhores. Né, elogios de usuários, inclusive alguns que existiam. Aqui é uma mensagem que um dos advogados, né, deixou para a gente em agradecimento, né, quando a gente começou a disponibilizar essa parte do serviço, né, de sustentação oral, por vídeo, né, e áudio. Então, lá de Cachoeira, uma cidade mais no interior do estado, que para ele facilitou muito. Eles, né, gravam um vídeo, tem uma limitação, né, de 15 minutos, o protocolo trata isso tudo, e quando esse protocolo chega com a sustentação, o conselheiro relator pode concordar e juntar no processo. Na sessão virtual fica o símbolozinho lá para ele dar o play a qualquer momento para assistir esse vídeo. Aí, assim, outra parte do resultado, eu gosto de destacar, por que assim, também a gente conseguiu esse resultado em 3 meses?
O sistema de sessão virtual nosso, ele não nasceu assim, vamos fazer um sistema de sessão virtual totalmente solto. A gente já tinha um arcabouço muito bem desenvolvido no nosso ambiente de trabalho. Então, já tinha um sistema de processo eletrônico maduro, um sistema de sessão maduro, um sistema de fiscalização maduro. Tudo isso lá faz parte da nossa plataforma, que é o ETCS. E tudo isso hoje lá é amarrado. Então, todos esses módulos conversam. E a sessão virtual foi um detalhe que foi colocado dentro de sessão. Então, a rotina de pauta, a rotina de substituição, rotina, etc., tudo isso já existia no sistema. Então, foi só incorporando e colocando novos conceitos. Então, assim, às vezes a gente, quando vai fazer uma apresentação dessa, nossa, foi rápido, não sei o quê. Não, foi rápido, porque já tinha tudo isso sendo construído lá atrás. Então, eu gosto de falar isso até para os nossos colegas de TI, que sempre vem alguém ver, não, quero colocar lá também. Não é só assim, né? Foi tudo construído caixinha em caixinha, né? Então, esse aqui é o nosso ETCS, que tem todo o fluxo, né, de protocolo, passa para processo, passa para sessão, Ministério Público com cobrança, com a parte lá de jurisprudência, a parte de benefícios, a parte de monitoramento de deliberações, está tudo isso encaixadinho, tudo amarradinho. Então, assim, mostrando para vocês, né, como é que foi nossa construção, né? Em março ali saiu a portaria, botou todo mundo em teletrabalho, e aí logo em abril foi feita uma portaria da comissão para fazer o desenvolvimento desse sistema. E um destaque aqui, gosto de colocar também ali em junho, o evento da OAB, né? A norma saiu em maio, e em junho, final de junho, foi a primeira sessão que a gente fez em 2020. Então, de abril a junho. Então, já estava pronto até um pouquinho antes, né? Porque em junho já foi a primeira sessão. E logo na primeira sessão já fizeram uma sustentação oral por vídeo e mandaram. Alguém curioso já foi lá e mandou uma já para testar o negócio. Nem divulgamos, mas alguém já foi lá e fez. Aí, nesse período, né, teve essa solicitação dos demais conselheiros, né, porque eles sentiam necessidade que, assim, a partir de uma divergência, eles queriam colocar um voto vista e automaticamente ia para presencial na época, né? E aí, depois disso, a gente falou, não, mas a gente poderia ter uma possibilidade de anuir esse voto vista, colocar em votação entre esses dois votos, e a gente foi desenvolvendo isso ali de junho a agosto, até que em setembro, né, já começou a homologar, e em outubro entrou com essa funcionalidade. Se há empate de presidente também, empate entre a votação e tem a necessidade de desempate pelo presidente, esse sistema agora também trata isso. E a parte da convocação de substitutos, que eu mencionei anteriormente. Aqui uma parte dos resultados, né? Estão os dados ali de 2020, 2021, mas não são dados que mostram depois uma consolidação, né? De 2019 para 2020, teve um ápice muito grande. Parte pela sessão virtual, parte por uns processos de admissão que a gente tinha, que ficou meio parado na época ali em 2019, mas esse número ali hoje está nessa faixa ali de 10, 12 mil processos por mês sendo julgados. E desde 2020, 2021, quando lançou a sessão virtual, esse percentual aqui é basicamente o mesmo. 99% dos processos são julgados no Tribunal de Contas, são em sessão virtual. 1% é em sessão presencial. Hoje vai muito para presencial direto, às vezes uma cautelar, que tem uma sessão presencial lá mais perto, eles vão lá e pautam já para fazer ratificar essa cautelar e tudo mais, mas, em geral, e são poucos processos que vão para presencial a partir de uma virtual também. Esse percentual é menor ainda do que 1%, que a gente chama que foi deslocado por alguma limitação do sistema. Quais limitações? Um terceiro voto vista vogal, que aí já uma votação já ficaria um pouco mais confusa, né, para colocar aqui, para apresentar no sistema. Por exemplo, se após 2 sessões o presidente não desempatar e vai para presencial. Então, são pequenos detalhezinhos que a limitação do sistema vai e joga para presencial. Uma carinha do nosso sistema, né? Essa aqui é uma sessão de Câmara, né? Então, os conselheiros substitutos, aqui a presença, né, do Ministério Público, do presidente da sessão. Essa é uma telinha que é visualizada tanto interna quanto externamente. A votação em si, a gente apresenta só no final, então eles acessam o sistema e não vê a votação. Quando encerra, eles conseguem ver como é que ficou essa votação. Um ponto importante também, esse voto que a gente disponibiliza, que a gente colocou na regra de 7 dias de antecedência, esse voto tem que ser assinado até a véspera da sessão. Por quê? Porque no começo da sessão,
esses votos já ficam disponíveis para o público externo. Então, eles conseguem já ver como os relatores votaram nesses processos. E a votação dos demais, né, que aparece mais no final. Mostrando aqui, ó, uma telinha de como fica, né, um processo foi retirado de pauta, o placarzinho, foi pedido de vista. Aqui os links, né, o link para o processo, que tem todos os detalhes, o link para o voto, né, todos os detalhes do processo, as partes, OAB, tudo aqui para visualizar. Aqui é só uma simulação, tá, gente? Aqui é um monte de conselheiro fictício, né, que a gente está fazendo o teste, né, para poder mostrar os botões como se fossem os relatores, né, votando. No primeiro, nesses processos aqui, eu tenho aqui, por exemplo, né, um processo. Antes dessa votação, antes de iniciar, eu tenho a possibilidade de retirar de pauta e adiar o processo. Depois que esse processo inicia, não há possibilidade de retirar de pauta e nem adiar. Foi uma solicitação da equipe, né, por segurança, para não tirar um processo que já está em andamento, a votação com algum placar, estou perdendo essa votação, vou lá e vou retirar de pauta. Então, foi uma restrição que foi colocada. E aqui no primeiro aparece uma opção para anuir ou não o voto vogal, que foi disponibilizado por uma outra colega. E esse aí, né, eu tenho aquela possibilidade que eu mencionei, anuir ou não, e aí a votação seguirá conforme essa definição que eu der. Se eu não me manifestar até o começo da sessão, o sistema entende que eu não anuí o voto visto vogal. Aqui é uma votação já em andamento, indo num outro processo, que não é o meu. Aqui já está com os 2 votos que não foram anuídos, o voto do divergente que não foi anuído, então eu tenho a possibilidade de acompanhar o voto divergido, o voto vogal, declarar impedimento, suspeição, solicitar vista, como os colegas aqui mencionaram, né? E aí, no caso do impedimento e suspeição, convoca o substituto já na próxima sessão, que é adiado. O vista, ele adia para a próxima sessão, e, por padrão, ele tem mais uma sessão ainda para devolver esse processo em votação. Se ele quiser devolver na primeira, tem que se manifestar que já quer devolver na primeira sessão logo. Aqui já é um outro que teve a anuência do voto visto vogal, então, ali aí minha votação passa a mudar de que eu tenho que escolher, né? Desculpa, acho que eu comentei aqui errado. Esse aqui foi anuído, né? O de cá que não foi anuído, perdão. Esse aqui que eu tenho o voto não anuído, tanto que está os dois em uma cor, né, parecida, porque todos os dois são importantes, os votos. Eu não estou divergindo de todos os votos, né? Eu estou divergindo, estou acompanhando um ou outro. Alguns comentários aqui, né, que foi pensado para o futuro aqui do sistema. Diminuição das sessões presenciais e telepresenciais. Isso aqui já é um fato hoje. Antigamente, quando lançou, ainda foram mantidas as sessões presenciais, com as datas que era terça-feira plenário, quarta as câmaras, e quinta sessão virtual do plenário, e sexta sessões virtuais das câmaras. Com o uso do sistema, esse número de sessões foi reduzido. Hoje a gente está com 2 sessões do plenário só por mês, a cada 15 dias, ou seja, e a das câmaras está uma vez por mês só. Só tem uma, e às vezes assim, né, quase não tem processo pautado, como eu falei, às vezes é um que foi movido, né, da virtual, ou uma cautelar, etc., que tem nesses processos. Então, as sessões duram 15 minutos, a maior parte das vezes, muito rápido. Esse aperfeiçoamento constante, né, como esse sistema foi construído lá pela equipe do desenvolvimento, construiu todo o ETC desde o começo, então, volta e meia tem um negocinho novo, um negocinho para ajustar, um negocinho para melhorar. Então, está sempre de olho ali, a gente está sempre construindo. Não teve grandes modificações desde outubro, mas ajustes, um pequeno detalhe ou outro. Esse comentário aqui, possibilidade de vários tipos de reuniões no mesmo tempo, na verdade, o sistema já permite. É mais uma questão da parte das sessões aqui, essa sugestão de eles pensarem de usar mais sessões com um período maior de tempo, né? E, com isso, sobrepostas, né? Embora, né, já é possível, né? Já seja possível. E é isso. Gostaria de deixar aí meu contato do secretário das sessões também, Juninho. E é isso. Muito obrigado aí por...
Pessoal, agradecendo a todos, né, todos os palestrantes. E antes de encerrar, é interessante que a gente percebe que em todos os sistemas, né, no sistema do Espírito Santo, Rondônia, aqui no nosso, sempre um sistema tem algo a contribuir para o outro, né? Eu percebi coisas no Espírito Santo, no Rondônia, que a gente pode incorporar no nosso. E a gente está nesse aperfeiçoamento constante, né? Sempre buscando melhorar o plenário virtual. E todos os tribunais, vocês perceberam claramente, têm o mesmo intuito, né? Eles querem agilizar seus julgamentos, darem um retorno mais rápido para a sociedade. Isso ficou bem claro no que todos os colegas falaram, no que a gente falou também. E essa é a nossa função como servidores públicos, né? A gente tem que achar soluções e inovações todos os dias para que o trabalho do órgão seja feito de forma mais eficiente, né? De forma mais rápida. E todos aqui estão de parabéns e obrigado.